Uma vida meio perturbada da gente, né? Vivendo uma vida daquela, né? Eu não vejo aquilo, era uma vida boa. Para mim era, no começo. E ainda hoje eu penso, como é que eu vivia numa vida daquela? Passando fome, sede, levando chuva, estrepada, né? Espiada, o diacho, aperrei mal do mundo. A morte, né? Estava ali rondando. Esperando a morte, né? Porque eu não esperava a morte não, mas eu vi os outros morrer, o que é que a gente esperava, né? O cangaço, ele surgiu a partir do momento que foi preciso recuar do litoral para adentrar o sertão. Então vieram a surgir bandos nômades que passaram a saquear, a roubar, e alguns historiadores têm isso como o início do cangaço. Agora, o cangaço que nós estudamos hoje, que é o cangaço do século XIX e até meados do século XX, ele é um pouco diferente. Tem uma outra camada de historiadores que acha que esse é o verdadeiro cangaço, que é o cangaço um pouco antes de Lampião, que veio a surgir com Jesuíno Brilhante em 1877, por aí, devido à seca. Depois surgiu Antônio Silvino, Virgulino Ferreira, e veio terminar com Curisco, que esse é o cangaço que a gente tem uma maior percepção histórica, que é o que está mais contado, né? Anterior a isso, existe muita lenda que ocorreram, mas não existem registros históricos que a gente possa comprovar que aconteceu. Porque o cangaço vai numa transformação. Os primeiros agiam de uma determinada forma, com determinado tipo de armas, depois aquilo foi evoluindo. O Lampião já é de uma fase em que havia fotografia, em que havia armas automáticas, e ele se adaptou perfeitamente. Ele chegou a enfrentar várias vezes metralhadoras. E isso daí era uma transformação, tanto do lado da polícia quanto do lado dos cangaceiros. A violência que o sertanejo sofria, não só dos cangaceiros, que fique bem claro, da própria força repressora da época, as volantes ou a polícia, como queiram, os sertanejos de então sofriam do mesmo problema, da mesma violência. A mesma violência que os cangaceiros praticavam, a polícia vinha atrás e praticava também. Muitas vezes até mais violento. Que lá a polícia dava madeira mesmo. Eles estão vindo para dizer. Tem sargento vivo aí que diz a mesma coisa, quando estou mentindo não. Diz, olha, nós pegava, a macaca comia, né? Podia, o Lampião passava aqui, nós vinha atrás, e nós já ia danado de raiva, né? Com fome, com sede, metia o pau no cabo. Aí, às vezes o cabo passava, pedia água e entrava. Pensava que ele estava, você está com eles aqui guardados? Estamos não, eles passaram aqui de passagem, não. Aí apanhava. Geralmente, o soldado, o contratado, especialmente o contratado, era alguém que tinha uma rixa com um soldado, brigava com uma pessoa, a pessoa falava, eu vou entrar na volante para lhe pegar. Aí o cara entrava no lado oposto, que era o cangaço. Saracura era um sertanejo que morava no interior da Bahia e, por conta de perseguição da polícia, achando que ele e a sua família eram coiteiros. Coiteiros eram aquelas pessoas que davam guarida aos cangaceiros, tanto com comida, com armamentos, dependendo de sua condição. Então,
ele acabou sendo violentado pela polícia, a sua família. Inclusive, ele deu depoimentos após deixar o cangaço, já um homem regenerado, que seu pai chegou a ter as unhas arrancadas pela polícia. Pegou meu pai, arrancou as barbas, arrancou as unhas, dizendo que ele era coiteiro. Porque acusavam ele de ajudar o Lampião? Acusavam que ele era coiteiro, quer dizer que conhecia cangaceiro. E seu pai, o pai do senhor, conhecia cangaceiro? Não, nunca conheci. Então isso revoltou e ele acabou aderindo ao cangaço como uma forma de refúgio e no fim a vingança. Porque acaba uma coisa entrelaçando com a outra. Porque a família sendo perseguida, ele não tinha para onde correr. Então, ou o sertanejo naquela época, ou ele aderia à polícia, ou ele ia ser cangaceiro. Ou, em última hipótese, ele ia viver sofrendo das duas partes, da polícia e dos cangaceiros. O que movia eles permanecerem era outra coisa. Com certeza vamos encontrar inúmeros casos em que o jovem sertanejo, independente da idade, porque tínhamos garotos desde 11 anos de idade até pessoas bem mais velhas, que entravam no cangaço movidos pelo sentimento de vingança. Não tem dúvida, tinham garotos de todas as idades também, rapazes que entravam no cangaço para se refugiar, ou da justiça, ou de uma vingança que estaria sendo movida contra si, e existia o cangaceiro também, que entrava no cangaço vislumbrando uma possibilidade de dinheiro fácil, de poder, de status, enfim. Começa com a vingança, ele se vingou, depois ele se refugiou e aí fez disso um meio de vida. Se você for pegar Jesuíno Brilhante, Senhor Pereira e Antônio Silvino, eles não passaram por esses 3 ciclos. Quando, em determinado momento, acharam que aquela vingança tinha sido concretizada, abandonaram o cangaço. Senhor Pereira, por exemplo, que foi o precursor de Virgulino e foi chefe de Virgulino, não tinha cometido crime nenhum até matarem um parente dele, um tio dele. Que aí, quando mataram uma eterna briga entre os Carvalho e os Pereiras, né, na região Pajeú, de Pernambuco, os Carvalhos Pereira se matando, quando mataram um Pereira, Chiquinha Pereira, que era tida como a pilastra da família Pereira, convocou Luiz Padre, que era o filho dela, e o senhor Pereira, que era Sebastião Pereira, para que vingasse o marido. Então o senhor Pereira vai vingar o parente morto, que era uma pessoa de índole excelente, que não vivia metido em confusões, e daí começou a confusão. Ele matou um Carvalho, não podia mais retornar para o seu meio, e aí começou toda a questão de ter que viver fugindo. E sendo assim foi marginalizado, ficou à margem da lei e aderiu ao cangaço. E isso não quer dizer que por causa disso ele também não cometeu outras violências, não só em relação àquela família com quem ele lutava. Por que isso ocorria? Porque ele precisava se manter. Agora, outro que é muito famoso, antecipou Lampião, que foi o Antônio Silvino. Antônio Silvino também foi por vingança que o pai dele, um elemento muito valente, tinha morto algumas pessoas, foi assassinado por Desidério, e Antônio Silvino prometeu de vingar o pai e realmente conseguiu. Vinganças que muitas vezes eram fomentadas pelas mulheres, assim como a mãe do senhor Pereira, a dona Chiquinha Pereira, mandou que ele entrasse no cangaço para que ele formasse grupo para praticar a vingança em vista da morte do marido dela. A mãe de Lampião também era uma pessoa que, ao contrário do pai, que era pacifista, falava assim que filho tem que lavar a honra aí e buscar a vingança. Assim, ela não usava esse termo da vingança, mas falava assim que tinha que lavar a honra. Lógico, aí está incutido a ideia de vingança, assim, de não levar desaforo para casa. Depois que o indivíduo entrava nessa fase da vingança, concretizando ou não, ele não podia mais abandonar. Por quê? Porque geralmente aquela pessoa de quem ele se vingou era uma pessoa que tinha mais poder do que ele, tinha condições financeiras, tinha um poder econômico aquisitivo muito superior a ele. Então ele passava a ser perseguido pela polícia, que antes não tinha feito nada com ele, não tinha feito nada em benefício dele quando ele precisou. Agora sim, passa a persegui-lo como bandido.
Aí ele passava para uma outra fase, que era a fase de se tornar um bandoleiro com interesses econômicos, roubar dinheiro, pedir dinheiro mediante ameaça, mandava um bilhete para um fazendeiro, para um grande comerciante, dizendo, pedindo uma ajuda para o senhor ajudar, porque infelizmente fazia uma choradeira no bilhete. Infelizmente não podia trabalhar, não podia negociar, não tinha onde arranjar. Só podia ver daqui, ele contava a história dele, todo mundo sabia o caso dele. Aí o senhor, que não tivesse um conto de réis, naquele tempo era conto de réis, né? Que era muito dinheiro. Para mandar, mandava 200. Se você não mandar, eu vou queimar sua propriedade, vou matar seu gado. Então, se tornava um meio de vida. Por que que o cangaceiro tinha que ter esse tipo de arrecadação? Porque os companheiros que o seguiam estavam sempre precisando de armas, munição, alimento, inclusive também para manterem as próprias famílias. A logística do Lampião dependia muito da logística, da munição e da comida, né? Então, Lampião introduziu esse sistema de cangaço de meia de vida e ao final os próprios coronéis, as próprias autoridades da época foram que fizeram tudo para dar fim a Lampião. Porque Lampião, a rigor, atrapalhava o comércio das cidades, né? Ninguém podia ir a um banco sacar um dinheiro e vir pela estrada com conforto, tranquilidade, né? Eram assaltados, os passadores de gados eram assaltados, o comércio era assaltado, então Lampião se tornou aí um intruso nesse aspecto econômico da região. Por isso que todo mundo tratou de eliminá-lo, né? A grande maioria permanecia no cangaço como meio de vida. Isso para mim me parece muito claro, muito claro. E a gente percebe nitidamente que esse meio de vida foi se aprimorando com o talento desse grande líder que foi Virgulino Ferreira. Virgulino, para mim, foi o grande marqueteiro do sertão, o primeiro marqueteiro do sertão. Todos os conceitos empresariais que a gente convive hoje no mundo corporativo, Virgulino usava no sertão. As redes de relacionamento, toda a forma como ele lidava, articulações mil, desde o mais humilde sertanejo ao mais destacado coronel. Para mim, Lampião foi um herói. Para mim foi. Porque o homem aguentar esse peso todo que ele aguentou, né? E não se entregou. Não, o Lampião não foi um herói. Lampião foi um nordestino que se destacou pela coragem, pelo tirocínio, pela estratégia de sobreviver 20 anos no sertão, com mais de 3 mil homens atrás dele. Ele passou a gostar daquilo que estava fazendo. O início da sua carreira no cangaço foi por fator de uma briga familiar. Mas, a partir de um determinado momento, ele passou sim ele tornou aquilo um meio de vida para ele. É tanto que em 1926, aqui no Juazeiro, ele deu uma entrevista dizendo, o repórter perguntou se ele estaria pronto para abandonar o cangaço, já que ele tinha muito dinheiro, joias, já estava encaminhado, vamos dizer assim. Ele respondeu ao repórter com uma outra pergunta. Ele perguntou se você estiver se dando bem numa profissão, você vai abandonar? Hoje a violência está demais. Eu peço a todos os jovens que acabem com isso, essas violências não prestam. A meus filhos, aos filhos de cada um, que se contenha melhor, que a vida é doce, né? É bom que eles vejam serviços desse,
que eu, com idade de 22 anos, caí numa situação dessa, né? O quê? Cabeça dos outros. Deus não pode dar tudo só para um que falta para os outros.